Mas, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, na noite deste dia 5 de agosto, eu quero trazer mais uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, para a glória do Senhor. Hoje, se Deus quiser, daqui a alguns minutos, algumas horas, estarei ali na congregação em Jardim Santa Marta, para também compartilhar a palavra de Deus com nossos irmãos. Agora, essa semana, a gente voltando à Igreja Metodista Pentecostal, com o pastoreio, aos trabalhos normais, terça, quinta na sede, na congregação, além do domingo, e quarta e sexta na congregação em Santa Marta. Eu gostaria de ler aqui Filipenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus, o Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas do que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo, é a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Estamos aqui falando hoje dessa carta aos Filipenses, uma orientação que o apóstolo São Paulo deixou para nós. Ensinamentos maravilhosos para colocarmos em prática a nossa vida. Só sempre lembrando anteriormente que provavelmente a igreja em Filipos nasceu de uma revelação de Deus a Paulo. Primeiro, para que ele não fosse, capítulo 16 de Atos, primeiro que ele não fosse pregar em determinado lugar, também não na Bitínia, e ele recebeu uma visão à noite, que ele viu um varão dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele foi até Filipe, que era a primeira cidade ali da Macedônia, primeira vez que ele entrou na Europa, e pregou a palavra de Deus, primeiro a Lídia, a vendedora de púrpura, de Tiatira, mas que estava ali, ou habitava ali em Filipos. Depois expulsou o demônio da moça adivinhadora, acabou sendo preso juntamente com Silas. À meia-noite, quando cantavam e oravam, Deus mandou um terremoto para que as portas da prisão fossem abertas. O carcereiro pensa em matar-se, mas Paulo e Silas, que cantavam e louvavam Deus durante esse período, e aquele homem certamente ouviu aquilo que eles oravam e como cantavam, eles dizem para ele: não se mate, porque estamos todos aqui. E aquele homem, então, entrando lá dentro, colocando luz, pergunta: Senhor, o que faço para ser salvo? E eles respondem: crê no Senhor Jesus Cristo e ser salvo tu e a tua casa. Então, meu amado irmão, talvez nessa resposta de Paulo para o carcereiro, talvez na própria vida de Paulo, nós vamos ver um pouco do que está escrito aqui neste texto. Qual era o problema de Paulo? Um dos grandes, ou talvez um dos maiores problemas de Paulo, ele encontrava no meio do caminho. Quando ele fala lá, no final de 2 Coríntios, capítulo 1, de vários períodos que ele passou, ficou em buraco, não sei quantos dias, naufrágio, apedrejamento, açoite dos judeus, mas lá no meio daqueles perigos, perigo entre falsos irmãos. E aí o Manuel Souza, que era uma pessoa que me orientou muito espiritualmente, em oração e muitas coisas,
Ele, quando falava desse texto, ele dizia: esse foi o maior perigo, mais que apedrejamento, naufrágio. Por quê? Paulo, qual era a estratégia de Paulo com as igrejas? Paulo foi um missionário que pregou a palavra de Deus, viajou, passava em lugares e começava a pregar. Primeiro ele pregava para os judeus na sinagoga. Normalmente os judeus não aceitavam, ele então ia pregar aos gentios. E Deus deu a ele condições de abrir igreja em vários lugares. Lá em Atos Apóstolos, você vai ler nas 3 viagens que ele fez, que ele deixou a igreja aberta, e a gente pode ver até para as que estão escritas na Bíblia Sagrada, deixou a igreja aberta em Tessalônica, deixou a igreja aberta na região da Galácia, em Éfeso, em Colossos, em Filipos. A Bíblia fala lá em Atos que ele também deixou a igreja em crentes em Bereia, que aceitavam Jesus. Não teve uma carta para a igreja em Bereia, mas ali também ele deixou a palavra. Na carta de Colossenses fala de uma igreja em Laodiceia. Enfim, Paulo pregou em vários lugares, deixou a palavra de Deus, e depois ele voltava e passava pelas minhas igrejas e via situações e conversava com aqueles homens sobre como eles estavam se portando, enfim, quais os problemas da igreja. Deixava também obreiros, nós vemos ele citando, tem 2 cartas pastorais a Tito, a Timóteo, mas ele cita Epafrodito, cita outros obreiros que muito ajudaram, porque Paulo ia, pregava, voltava, e voltava de novo, Barnabé na primeira viagem, depois com Silas, Timóteo, enfim, várias viagens que ele fez, e obreiros locais eram necessários, mas obreiros locais a qual ficassem firmes na palavra a qual Paulo tinha pregado. Quando ele sabia que tinha havido algum problema na igreja, então ele enviava cartas explicativas, doutrinárias, para falar daquilo que a igreja precisava saber. E neste capítulo, ele começa exortando contra os maus obreiros. Primeiro ele diz no versículo 1, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e a segurança para vós. Pastor Paulo César, ele diz que a lei do aprendizado é repetição. Se eu não estiver trocando alguma coisa, mas eu acho que é exatamente isso. Então, se repete, se repete, se repete, se repete, se repete, até que a pessoa aprenda. Não é fazer uma lavagem cerebral na pessoa, é a verdade. E se repetir sempre, com que a pessoa possa olhar na Bíblia e ver se aquilo está. Então, repetir. Paulo repetia. Paulo ensinava e repetia. Ensinava e repetia. Ensinava e repetia. Ele diz para eles, eu quero que vocês fiquem alegres e não se aborreçam comigo que eu estou repetindo. E mais uma das orientações, como ele deixou em outras cartas, no versículo 2. Guardava dos cães, dos maus obreiros e da circuncisão. Provavelmente esses maus obreiros, talvez nem fossem da igreja local, mas pessoas que tentavam adentrar as igrejas para ensinar coisas diferentes do que Paulo ensinava. Pessoas que vieram do judaísmo. E aí eu venho a colocar, como eu disse, o início da igreja foi lá com Lídia e com o carcereiro de Filipos. E quando o carcereiro pergunta para ele, Senhor, o que precisa ser salvo? Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo, você salva a tua casa. Se Paulo achasse, se Paulo pregasse, se Paulo ensinasse que nós precisamos guardar um dia específico, que a gente não podia ter sangue, receber sangue de outra pessoa se tivesse um problema físico, se a gente tivesse que circuncidar ou qualquer outra situação para ser salvo, aí Paulo diria, olha, amigo, tem um livrinho de regras para você aqui, para você cumprir esse livrinho de regras, e depois que você cumprir esse livrinho de regras, ele vai falar aqui sobre a lei, sobre ele mesmo. Você será salvo. Não, gente, crê no Senhor Jesus e será salvo. Pastor, então não temos regra para cumprir, não temos lei? Temos, meu amado irmão, já explicamos isso aqui, por isso a repetição. Falamos e repetimos. Você guarda os princípios bíblicos, especialmente do Novo Testamento, que o Senhor te deixou, não para ser salvo, mas porque você é salvo. Porque você quer agradar aquele que te salvou. Porque você considera que agora
tudo aquilo que te dominava antes, sobre estar sob a tutela de Satanás sem ter recebido a Cristo como Salvador, não mais te agradam. Então, aquele que quer aceitar a Cristo como Salvador precisa verdadeiramente fazer a vontade do Senhor. Mas a salvação vem por aceitar a Jesus. Então ele segue, falando ainda sobre essa questão da circuncisão. Circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. E aí ele começa a dizer, ele podia confiar na carne. Por quê? Se alguém outro pode dizer confiar na carne, porque alguém talvez dissesse lá, olha, esse Paulo aí, ele prega no Evangelho, mas olha só, lá no Antigo Testamento circuncidava, fazia festa de tabernáculo, não sei o quê, tem que fazer isso tudo para poder ser salvo. Não, peraí. Ele diz, eu posso me gloriar mais, olha. Ao oitavo dia fui circuncidado, sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fui fariseu segundo a lei, persegui a igreja e segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Existe uma justiça na lei. Você cumpriu, você está justo. Você descumpriu, você não é mais justo. E aí nós vamos falar uma coisa aqui, meu amado irmão. Eu quero dizer uma coisa para você bem forte nesta noite. O crente precisa ter a certeza da salvação. É por isso que eu disse ainda há pouco sobre isso. Você obedece à lei porque é salvo, não para ser salvo. Não existe, estou salvo agora, amanhã já não estou salvo, depois de amanhã estou salvo, daqui a uma semana já não estou salvo, a não ser que você abandone ao Senhor Jesus Cristo. Você apostate da sua fé, você negue a obra do Espírito Santo, você negue as doutrinas bíblicas e a palavra de Deus e siga para um outro caminho. Mas se por acaso você cometeu algum delito em alguma desses preceitos bíblicos da lei do Senhor, se você é um salvo, remido, lavado no sangue do Cordeiro, o Espírito Santo ele vai falar ao teu coração, ele vai mostrar que você está errado. Deus vai usar a sua palavra, Deus vai usar a forma que ele quiser para falar ao teu coração. Arrependido desse pecado, você vai pedir perdão a Deus, Deus vai te perdoar e você vai continuar a sua caminhada. Porque, volto a dizer aqui, como já tenho dito várias vezes, a única pessoa que não pecou foi Jesus Cristo. Todos os outros homens, mulheres, seres humanos, pecaram. Não existe ninguém, pastor, apóstolo, missionário, bispo, irmão consagrado, irmã de oração, não existe ninguém que não tenha pecado, porque a própria Bíblia diz isso. Se nós dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. Porque a Bíblia diz, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não tem salvação? Tem, acabamos de falar e você sabe que tem. Qual a salvação? Aceitar a Cristo e a sua justiça, que é onde vai entrar aqui, mais uma vez, o apóstolo São Paulo nos explicando. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. Quem era ele? Um homem que tinha uma fama dentro da religião judaica, era com muita concepção, as pessoas gostavam dele, as pessoas amavam a forma como ele defendia a lei, principalmente porque ele perseguiu os cristãos. Quando Estevão morreu, ele não atirou uma pedra em Estevão, mas as pessoas, para atirar as pedras em Estevão, precisavam de uma testemunha, onde colocavam as roupas aos pés dessa pessoa, significava que essa pessoa dizia, eu consinto que vocês atirem as pedras. E assim foi feito, e colocaram as roupas, né? Não ficaram nus, né? Não, meu irmão. Sempre as pessoas estavam com aquela roupa e uma outra roupa, né? Por cima, e botaram ali, túnica, enfim. E Paulo disse, está aqui, pode atirar a pedra. E atiraram, Estevão foi morto, sobre a tutela, o apoio de Paulo. Ainda naquele momento se chamava Saulo. O nome é o mesmo, Saulo e Paulo significam a mesma coisa. Mas naquele momento ainda, na escritura bíblica, escrito Saulo de Tarso. Depois ele começou a ser chamado de Paulo, mas é o mesmo nome.
ele diz mais, ele fala que isso aqui é perda para mim. Aquilo tudo, de fama, de tudo que eu tinha, talvez até, provavelmente, uma condição social e financeira muito melhor do que quando ele aceitou a Cristo e agora passou a ser perseguido, tendo que fugir muitas vezes de lá para cá. Como eu já disse, 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, tudo que ele sofreu e até o final, a sua morte por Nero, pelo simples fato de ser um servo de Deus. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Isso é a caminhada cristã, meu amado irmão. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas, disse isso aos Coríntios, né? Mas nem todas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. E em outro momento ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, tudo podemos fazer. Né? Tirando algumas coisas que a Bíblia diz, que adultério, fornicação, matar as pessoas, mas há coisas que aí eu não vou ficar citando aqui, porque eu não quero citar, que, a princípio, diante da lei do país, e de certa forma até da palavra, se eu fizer, eu não estou pecando. Mas convém ao cristão fazer, por isso Paulo disse, eu joguei fora todas aquelas coisas. Edificam a nossa vida cristã fazer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, eu disse que não ia dar exemplo, mas vou dar um exemplo. Pastor, é pecado ver a televisão, acessar a internet, estar nas redes sociais? Não, meu amado irmão. São ferramentas que vieram para nós. Já disse aqui uma vez numa pregação, lá atrás existia o rádio. Não existia a televisão, não existia a internet, não existia a rede social, não existia nada disso. A pessoa ligava ali o rádio, no dial, né, como se falava antigamente, e ouvia alguém cantar, alguém falar, um programa qualquer. Naquele momento, que só existia aquela ferramenta, se a pessoa se descontrolasse e só quisesse ouvir o rádio, porque era alguém falando lá do outro lado, uma coisa diferente, e não lesse mais a Bíblia, o cristão, né? Não lesse mais a Bíblia, não orasse, deixasse de ir à casa do Senhor, o rádio seria um problema. Já citei aqui, vou repetir para os irmãos. O meu pai ficou doente. Meu pai teve derrame. Ele teve o seu último derrame, ao qual deixou ele incapacitado, em janeiro de 1985. Eu ia completar 21 anos de idade. Eu completei 21 anos naquele mês de maio. E logo depois que ele teve derrame, ele ficou um tempo em casa, depois ele foi internado. E nesse tempo que ele ficou em casa, depois de ficar internado com derrame, ele veio para casa e não andava nem falava mais. Então minha mãe cuidava dele. E alguns domingos à noite eu não ia à igreja para ficar com ela ajudando a cuidar dele. E o que nós fazíamos? Ligávamos na rádio Relógio Federal, né, que é diferente como é hoje, e ouvimos o culto da Assembleia de Deus da Ilha do Governador, na época pastoreada pelo pastor Gesiel Nunes Gomes. E ali éramos edificados pelaquela palavra. Então o rádio não foi bênção na minha vida, e tantas outras vezes, em outras situações, o rádio foi bênção. Bom, aí veio a TV. TV também precisa ser bem usada, no passado como hoje. Aí veio a internet. Precisa ser bem usado. Trouxe muitas coisas importantes aí que a gente pode utilizar. Veio as redes sociais, já disse aqui, eu estou usando a rede social. Daqui a pouco esse vídeo vai para o YouTube e depois ele vai para o Facebook com o objetivo de abençoar pessoas através da palavra de Deus e do louvor que depois estarei também entoando ao Senhor. Então, precisamos usar bem. Nada disso é pecado. Agora, se essas coisas não edificarem, se eu entrar na internet para ver coisas que não vão me edificar espiritualmente, coisas que vão me controlar, tomar o meu tempo, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam, nem todos convêm, nem todos edificam, e não deixarei me dominar por nenhuma delas. Qualquer coisa de dominar a tua vida, que for mais importante do que fazer a vontade de Deus, do que ler a Bíblia, do que
orar do que ter o desejo de estar na casa do Senhor. Então, meu amado irmão, isto será prejudicial. Paulo disse, olha, eu joguei isso tudo fora. Pastor, na época do Paulo não tinha isso, tinha outras coisas, meu amado irmão. Para distrair a sua mente, ou para ele pensar, ou para ele entrar. Veja bem, ali nós estávamos praticamente vendo o ápice da filosofia, com Platão, Sócrates, aqueles homens tinham escrito, ele foi a Atenas e viu, depois pregando como aqueles homens falavam, e ele até tinha conhecimento, que ele citou um dos seus poetas, mas nada disso para ele era importante, ou qualquer outra coisa. Então ele disse, eu quero fazer, considero como estego, para que possa ganhar a Cristo. Cristo era o centro da vontade, do desejo dele, e tem que ser do nosso. Conhecermos, Oséias diz, devemos conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor. A cada dia, lendo a sua palavra, orando, tendo como Deus, nós vamos crescer espiritualmente. É isso que precisamos fazer para que a nossa vida espiritual fique melhor. Ele diz mais, e seja achado nele não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ele não está preocupado com a sua justiça. Eu não roubo, não mato, não jogo, não faço, não aconteço. Beleza, glória a Deus. Por isso, temos que fazer sim. Mas ele não estava preocupado com a justiça que vem do Senhor. A justiça que vem do Senhor é porque você, eu, qualquer ser humano, ele, após São Paulo, aceitou como único e eterno Salvador. Descobriu que era pecador e que seus pecados não têm outro jeito de ser perdoado. Não dá para subir escada de joelho, não dá para guardar um dia da semana e aí dizer que por causa desse dia você agora é salvo. Não dá para circuncidar e dizer agora eu sou circuncidado, então eu sou um salvo. Não dá para fazer nada que o ser humano mande você fazer e dizer seja salvo. A única maneira de ser salvo é receber a justiça de Cristo, a justiça de Deus, é aceitar a Jesus como o único e eterno Salvador da sua vida. Não há outro meio, não há outro jeito, não há outra maneira. Precisamos entregar a nossa vida a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e continuar buscando a sua presença. Então Paulo disse isso, seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei. Qual lei que eu tenho que guardar hoje? A de Moisés? Não, eu tenho que guardar a lei de Cristo. Está exarada, está colocada no Novo Testamento, nos ensinos de Cristo no Evangelho, nos ensinos dos apóstolos, através das cartas dos homens de Deus que escreviam, no Apocalipse, enfim, o que Deus deixou para nós. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Sim, Cristo sofreu. Cristo passou dificuldades. E ele disse que nós também passaríamos. Pastor, então eu tenho que me acomodar com a dificuldade, o problema? Não, meu amado irmão. Paulo tinha problemas. Ele orava a Deus e apresentava o seu problema a Deus. E esperava a resposta de Deus. O espinho na carne foi: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas em tantas quantas outras coisas, Deus o atendeu e abençoou. Quando Paulo vai para Jerusalém, e ele estava ainda indo, Ágabo, o profeta, nós estudamos até na escola dominical recentemente, falou sobre Ágabo, né? Sobre o profeta e tal. Então, ele amarrou com o cinto de Paulo e disse: olha, é isso que vai acontecer com o dono dessa cinta. E aí Paulo fez um discurso para aquelas pessoas lá de Éfeso, se eu não me engano. Olha, eu vou para lá e vou sofrer, nunca mais vou vocês, vocês ficaram tristes. E aí e Paulo falou assim: vocês estão tristes, mas o que o Espírito Santo me revela de cidade em cidade que me esperam prisões e tribulações. E ele virou as costas, voltou, foi embora, disse: não aceito, determino que isso não aconteça em mim. Não, ele foi para Jerusalém, fez a coisa certa, não estava fazendo nada errado, foi acusado injustamente, foi preso, levado diante de Festo, de Fero, de Agripa, apelou para César, foi para Roma, e lá em Roma teve a oportunidade também de, mesmo preso, pregar a palavra de Deus. Então, ele queria entender o seguinte: Cristo fez alguma coisa errada? Não. Cristo pegou tudo, fez certinho, ressuscitou morto, fez milagre,
maravilhas, sinais, multiplicou pão e peixe, nós sabemos tudo o que aconteceu com ele. Ele foi levado à cruz. E na cruz ele pregou. Na cruz ele pregou para aquelas pessoas que ouviram a palavra. Tanto o próprio centurião, no final, depois que ele morreu, disse verdadeiramente esse homem era justo. Ele pregou para o ladrão na cruz. E o ladrão na cruz aceitou o seu plano de salvação. Então, meu amado irmão, ele diz aqui, olha, vou repetir para você, para conhecê-lo é virtude da sua ressurreição, da comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Nós estamos aqui, meu amado irmão, neste mundo para morrer para o mundo e viver para Cristo. Até que ele volte ou até que nós morramos e vamos encontrar com ele, porque o último versículo fala da ressurreição. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Paulo sabia que ia morrer e que provavelmente Jesus não voltaria antes da sua morte. Ele gostaria que isso acontecesse, mas ele sabia que o Senhor ainda tinha muita coisa a fazer neste mundo. Veja que Paulo morreu quase há 2000 anos, né? Quase isto, um pouquinho menos. E Jesus não voltou até hoje. Jesus não voltou, nós pregamos agora, recentemente, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, onde falamos sobre isso. Jesus não retarda, não demora com a sua vinda. Ele espera que outras pessoas se salvem. No momento certo, ele voltará para buscar a sua igreja. E Paulo quer dizer, eu quero alcançar a ressurreição dos mortos. O que eu quero alcançar, pastor? O que nós estamos esperando alcançar nesta vida? Eu já disse para os irmãos, vou dizer uma coisa. Cura divina é importante, oramos, daqui a pouco eu vou orar. Prosperidade material é importante, também eu oro para que Deus abençoe a tua vida material. Resolução de problemas, às vezes tem problema na família, problema no trabalho, problema com o vizinho, vários problemas. Mas, enfim, nós passamos luta, a enfermidade, estamos aí na época do Covid, uma série de problemas. Mas o mais importante na nossa vida não é a resolução de tudo isso. Então, o nosso nome está escrito no livro da vida. É a salvação e a vida eterna. E é isso que Paulo disse aqui na igreja em Filipos. E serve para nós, porque a palavra não era para ontem, a palavra é para hoje. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passará. Deus possa abençoar você através dessa reflexão e vou orar pela tua vida nesta noite para que Deus te abençoe. Amado Pai querido, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Aqui está o apóstolo São Paulo, que viveu todas essas experiências. Senhor Deus, ele traz para nós uma mensagem edificadora, abençoadora para as nossas vidas. Possamos guardar a tua palavra em nosso coração. Sabemos que muitas vezes vamos sofrer, vamos lutar, vamos, ó Pai, ter até dificuldades. Mas o Senhor está ao nosso lado para nos ajudar, como esteve ao lado dele, de todos os homens de Deus no passado, que dedicaram as suas vidas a fazer a tua vontade. Pai amado, cura aqueles teus servos que estão com enfermidades, Senhor, precisam da cura divina nesta hora. Aqueles que estão caídos, Senhor Deus, abatidos por algum problema, levanta. Senhor Deus, restaura a vida do teu filho para a glória do teu nome, Senhor Deus. Abençoando, Senhor Deus, os casais, as famílias que estão com problemas, Senhor, vai dando a vitória, abençoando para a glória do teu nome. Ó Pai, que eles tenham algum problema no trabalho, ó Pai, problema familiar, seja qual for o tipo de problema, dá a solução, dá a vitória, dá a bênção para a glória do teu nome, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, a igreja com a pastoreia ali em Caxias, a congregação em Santa Marta, que eu estarei lá hoje, a congregação Nova Campinas, e as demais igrejas metodistas, pentecostal, vendo do pastor Paulo César, pastor Wilton, pastor Zé Manuel, pastor Orlando, tudo seja para a glória do teu nome. Fica conosco, perdoa os nossos pecados. Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus possa te abençoar, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, em nome de Jesus. Amém.